Combinação e arranjo, um assunto muito frequente nas provas de Enem e grandes vestibulares. Fica no vídeo que você vai ver essa resolução hoje. Fala galera, sou a Mari, professora de matemática aqui do Mega. Nesse vídeo nós vamos resolver a questão 139 no Enem. Presta atenção, uma questão simples de ser feita, você precisa apenas de alguns conteúdos retomados aí. Bora lá para a resolução. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecidos diferentes. Então olha o que essa pessoa vai colocar na fantasia dela. Dois tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidos é representado pela expressão. Então nós queremos saber o quê? Quantas fantasias diferentes essa pessoa pode produzir. Galera, o que ela tem à disposição? Essa pessoa tem à disposição 6 tecidos. Então ela tem 6 tecidos para ela escolher. Desses 6 tecidos, o exercício falou que por fantasia ela vai utilizar apenas dois tecidos, tá certo? Então 6 tecidos, ela quer escolher apenas 2. E nós temos a informação de que ela possui à disposição dela 15 pedras ornamentais. Dessas 15 pedras, ela não precisa escolher todas. Para fazer essa fantasia, ela vai escolher apenas 5 tipos de pedra. A questão aqui é a seguinte: será que isso aqui é uma combinação? Será que isso aqui é um arranjo? Como que eu faço para diferenciar se eu estou trabalhando num exercício de combinação ou arranjo? Primeiro, tanto na combinação quanto arranjo, você tem um total à sua disposição, aqui como nós temos um total de pedras e um total de tecidos, e desse total você quer escolher uma certa quantidade. Então eu tenho 10 sorvetes à minha disposição e eu quero escolher 2. De quantas formas eu posso fazer essa escolha? O que é que você tem que perguntar em todos os exercícios de combinação e arranjo? Anota aí para você não esquecer e ir bem nas provas. Será que a ordem vai importar? Então você vai perguntar isso aqui: a ordem importa? Será que a ordem de escolha do que eu estou fazendo no meu exercício, deixa eu só apagar aqui que apareceu um pouquinho errado. Será que essa ordem de escolha, ela importa? Então todo exercício, se você tiver dúvida se é combinação ou arranjo, você vai fazer essa pergunta: a ordem importa? Se ao fazer essa pergunta você descobrir que sim, essa ordem importa, o que é a ordem importar? A ordem importar é fornecer para você um grupo diferente. Por exemplo, você vai no cinema e nós temos aqui uma cadeira e outra cadeira à disposição para você e mais uma pessoa sentar. Vamos supor que é a Maria e o João que vão no cinema. Se a Maria sentar nessa cadeira e o João sentar nessa outra cadeira, não vai formar uma opção diferente do que o João sentar na primeira cadeira e a Maria sentar na outra? Sim. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a ordem desses itens importa? Formou um grupo diferente? Se a tua resposta for sim, você não vai responder com sim, você vai responder com aham, de arranjo, beleza? Então, se ao fazer essa pergunta, a ordem importa? For sim, aham, arranjo. Agora, se a tua resposta for não, por exemplo, vamos voltar para o exemplo do sorvete? Eu tenho 5 sorvetes lá na sorveteria e eu quero pegar 2 sorvetes e levar para minha casa. Se eu falar para o sorveteiro, ó, vou levar o de limão e o de morango, ou eu falar primeiro que eu vou levar o de morango para depois levar o de limão, vocês concordam que ao final eu vou sair da sorveteria com a mesma combinação? Tanto se eu escolher limão ou morango, quanto se eu escolher morango para depois escolher limão. Eu vou acabar levando esses 2 itens, então a ordem não vai fazer diferença, não vai fornecer para mim uma opção, um grupo diferente. Então a ordem importa? Não, combinação. Beleza? Então aqui é como você vai diferenciar se é um arranjo ou uma combinação. Ok, então vamos supor que eu tenho um arranjo de N elementos e desses elementos eu quero escolher K. Então qual é a formulinha do arranjo? N fatorial dividido por N menos K fatorial. Tá certo? Então a ordem importa? Aham, arranjo. Então essa é a fórmula do arranjo. Agora, se eu tenho uma combinação de N itens e eu quero escolher K itens, como que é a fórmula da combinação? Bem parecida com a fórmula do arranjo, só que aqui você vai dividir por K fatorial
e n menos k fatorial. Ou seja, essas fórmulas são muito parecidas, porém na fórmula da combinação você tem essa divisão por k fatorial que tinha aqui embaixo, a qual não aparecia na fórmula do arranjo. Beleza? Então essa é a principal diferença. Arranjo, a ordem não importa, perdão, arranjo, a ordem importa, e combinação, a ordem não importa. Bom, vamos ver então aqui nesse exercício. O que ele quer? Ele tem 6 tecidos e quer escolher 2. Será que essa ordem importa? Vai formar uma fantasia diferente? Não. Se eu escolher o tecido 1 e o tecido 2, ou escolher primeiro o tecido 2 e o tecido 1, essa ordem de escolha não formou uma fantasia diferente. Então a ordem não importa. O mesmo acontece para as pedras. Eu tenho 15 pedras à disposição. Se eu escolher a pedra 4 e a pedra 5, ou primeiro a pedra 5 e depois a pedra 4, eu não vou ter um grupo diferente de opções. Então, nesse exercício aqui, o que nós temos? Que a ordem não importa. Como a ordem não importa, nós estamos trabalhando numa combinação. Bom, galera, se eu estou trabalhando numa combinação, vamos lá. Primeira combinação que nós temos, eu tenho uma combinação de 6 tecidos, desses 6 tecidos eu quero escolher 2. E uma combinação de 15 tecidos, desses 15 tecidos eu quero escolher 5. Mari, por que você fez? Ó, a produção aqui tá atenta. Eu tenho 15 pedras, eu quero escolher 15 pedras. Falei tecido, perdão, pessoal. Mari, como você sabe que tem que fazer essa multiplicação? Galera, o que a pessoa quer colocar na fantasia dela? Essa pessoa precisa colocar na fantasia tecido e pedra. Então, como essa pessoa lá no texto falou que ela vai colocar tecido e pedra, toda vez que você tem uma coisa e outra, você multiplica. Por isso que nós vamos multiplicar a combinação do total de tecidos com a combinação do total de pedras. Bom, eu tenho 6 itens, quero escolher 2. Combinação 6 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí a subtração desses dois, 6 menos 2, 4 fatorial. Formulinha que a gente colocou no slide anterior. Vezes a combinação de 15, escolhe 5. 15, meu total de opções. 15 fatorial dividido, lembra que a divisão, a diferença da fórmula para o arranjo e para a combinação está aqui nessa divisão? Então, primeiro eu vou dividir por 5 fatorial e depois por essa subtração, 15 menos 5, 10 fatorial. Beleza? Então aqui você não tem que calcular absolutamente nada. O que o exercício queria era apenas que você entendesse que a ordem de escolha não importa. A ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Então é uma combinação. Então se a gente voltar aqui para o nosso slide de opções, nós vamos ter alternativa A como sendo a alternativa correta para esse exercício. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, boa sorte aí e até mais.